Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 2 que os bancos podem leiloar imóveis com dívidas sem passar pelo judiciário. Nesse instrumento, a garantia para o pagamento do financiamento é o próprio imóvel, que é propriedade da entidade financeira até sua quitação. Para entender o que muda na prática para os proprietários que têm imóvel financiado, eu vou conversar agora ao vivo com o especialista em direito imobiliário, Arthur Camapum. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores aqui do Santo Café. É um prazer estar com vocês. Certo, doutor. Com essa medida, essa decisão do STF, o que muda ali na prática? Porque o que a gente vê é que os imóveis, quando não são pagos, já vão para leilão, né? O banco já tem alguns instrumentos para retomar de volta. Qual que é a alteração de fato nessa mudança agora, nessa decisão por 8 votos a 2 lá do STF? Perfeito. Wilker, inclusive, é algo que ficou para algumas pessoas ficou muito difícil de entender as notícias que estavam sendo divulgadas, justamente porque a situação já ocorre. Na prática, o STF apenas considerou que é constitucional a prática que já é aplicada desde 97, quando foi promulgada a Lei da Alienação Fiduciária. Então, com essa decisão, na realidade, não houve nenhuma alteração. O que houve na prática foi a ratificação do que já acontecia anteriormente. E ainda bem que o STF teve esse posicionamento, porque se ele tivesse divergido desse entendimento e considerado inconstitucional essa lei, nós teríamos aí uma aberração jurídica, teria um prejuízo astronômico para o mercado imobiliário, né? Porque essa lei ela veio justamente para fomentar o crédito imobiliário, melhorar a possibilidade dos bancos terem essa retomada em caso de inadimplemento, que antigamente era utilizado a garantia de hipoteca. E a hipoteca, sim, demandava uma ação judicial que poderia demorar aí 10, 15, 20 anos. E quando existe essa situação, como o risco para o banco é maior, acaba que o crédito também fica mais caro. Então, acertado demais essa decisão do STF, que apenas ratificou o que já acontecia na prática. Certo. Então, isso que o senhor está dizendo foi, inclusive, dito na justificativa do voto de alguns ministros, né? Que isso pode, inclusive, fazer com que o custo do financiamento seja reduzido, porque o custo do financiamento está muito atrelado ao risco dele para a instituição financeira. Então, provavelmente, isso pode, se o entendimento das instituições financeiras for esse, né? Reduzir, inclusive, o custo do financiamento para quem quer adquirir um imóvel financiado, né? Mas no caso de quem já tem o imóvel financiado, o proprietário está ali em dívida, ele deve ser notificado antes de que aquele imóvel ali vai a leilão. Como que deve ser essa comunicação entre a instituição financeira e o proprietário desse imóvel? Porque eu imagino que ele não pode ser pego de surpresa, né? Perfeito, excelente pergunta, Wilker. É claro, e assim, isso tem que ficar muito bem explicado, porque, em hipótese alguma, o banco simplesmente vai chegar e vai tomar esse imóvel do proprietário. Existe todo um procedimento que deve ser cumprido pelo banco, inclusive amparado e deve ser realizado pelo cartório de registro de imóveis, e o registrador, o responsável pelo cartório, ele vai analisar se os requisitos legais estão preenchidos para que isso aconteça. Então, qual que é o procedimento? Inicialmente, o banco vai notificar de forma extrajudicial, através do cartório, o devedor. Esse devedor tem um prazo de 30 dias para quitar todas as parcelas que estão atrasadas com os encargos ou as despesas ali do cartório. E, durante todo esse período, esse procedimento ele corre dentro do cartório. Então, muitas das vezes, a pessoa recebe ali uma notificação de cobrança e acaba por deixar isso de lado, acreditando ser aquelas notificações que a gente recebe do Serasa, né? Notificações que muitas vezes não têm um efeito prático tão grave quanto a perda da propriedade. E isso é o que chama mais atenção. Nós nos deparamos muito aqui no escritório com essas questões. Às vezes a pessoa só se preocupa quando ela é notificada do leilão. E aí a situação muda. Então vamos lá. Inicialmente, o banco vai notificar e a pessoa tem 30 dias para quitar as parcelas vencidas. Então, durante esse período, ela vai no cartório, paga o que está em atraso e o contrato continua da mesma forma. Ultrapassados os 30 dias, o cartório vai averbar a consolidação da propriedade. O que significa isso? O cartório vai averbar, vai registrar na matrícula do imóvel que o devedor não quitou a dívida e agora a propriedade do imóvel ela está efetivamente em nome do credor, ou seja, do banco.
Nesse momento, o devedor já perdeu a propriedade dele, mas ele ainda tem a posse, ele ainda está morando lá no imóvel. Então, a partir dessa data, o banco terá que divulgar o edital de leilão, e aí esse edital de leilão deve ser notificado ao proprietário, só que aqui a situação muda. Até a realização do segundo leilão, o devedor ele pode pagar para continuar com o imóvel, só que ele tem que pagar agora o valor integral da dívida do contrato dele. Então, por exemplo, o devedor estava ali com uma dívida de R$ 5.000, ele tinha 30 dias para quitar aquela dívida, mas ele tem um saldo devedor no financiamento de 200, 300, 400 mil reais. Se ele não pagar os 5.000 dentro dos 30 dias, depois de consolidada a propriedade, ele vai ter que quitar integralmente o financiamento, ou seja, a maioria das vezes o devedor não vai conseguir fazer esse pagamento. E uma vez que ele não faz esse pagamento, terá um primeiro leilão, onde não pode ser o valor inferior ali da avaliação do imóvel, e na lei tem lá as especificidades de como será analisado esse valor do imóvel. Geralmente está previsto no contrato qual que é o valor do imóvel para fins de leilão e as suas formas de reavaliação. E para o segundo leilão, o valor mínimo que tem que ser efetuado por quem está ali adquirindo esse imóvel no leilão é o valor da dívida com as demais acréscimos, às vezes multa, a questão dos impostos, a questão do custo operacional ali do cartório, tudo isso é somado para que seja fixado um patamar mínimo do valor do segundo leilão. E aí, no segundo leilão, se por um acaso houver um pagamento a maior do que o valor da dívida, esse saldo remanescente ele é devolvido ao devedor para que apenas quite a situação e ele não terá mais nenhum problema quanto àquele financiamento. E se por um acaso não houver nenhum interessado, nem no primeiro leilão, nem no segundo leilão, esse imóvel ele acaba sendo efetiva, mais uma vez, né? A gente fala efetivamente, mas nesse caso, dispensa-se a realização de outro leilão, o banco integra para ele aquele imóvel e aí ele pode realizar a venda do valor que ele quiser, porém, ele tem que dar a quitação integral do contrato de alienação fiduciária para esse devedor. Então, certo. São as opções que tem durante esse caminho. Certo, doutor. Agora, rapidamente, para a gente finalizar, geralmente, depois de quantas parcelas atrasadas, o banco pode retomar aquele imóvel, pode tomar de volta? Isso deve estar descrito no contrato ou tem um prazo padrão para todas as instituições financeiras? Normalmente, os bancos esperam 3 parcelas, tá? Mas isso pode estar também ali previsto no contrato e tem que ter muita atenção quanto a isso, porque certo. realmente o que a gente mais tem visto é que as pessoas não dão ali atenção para essa questão da notificação e só são pegas de surpresa quando vai ter um leilão do imóvel. Então é isso, é importante ficar atento, é importante também ler o contrato para evitar surpresas ao longo do período ali do pagamento do financiamento daquele imóvel, porque a gente sabe que comprar casa própria é o sonho de todo mundo, mas às vezes, se isso não for bem feito, não for bem planejado, pode virar uma grande dor de cabeça. Doutor, obrigado, viu? Até a próxima. Muito obrigado, Wilker. Obrigado a todos. Tenham uma ótima semana. Ótima semana. Tchau, tchau.